Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Gostaria de agradecer à Sociedade Espírita Círculo da Luz pelo convite e também pela confiança em poder fazer a reflexão sobre o Evangelho. E para começarmos então a nossa conversa, o nosso estudo sobre o Evangelho, gostaria de pedir que todos nós pudéssemos fazer uma prece. Então, que nós possamos levar o nosso pensamento ao Pai e a Jesus, agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelas pequenas felicidades do nosso dia e também agradecer pelas dificuldades, caso nós venhamos a ter encontrado dificuldades nesse dia, porque sabemos que tudo isso faz parte da nossa evolução enquanto espíritos imortais. Pedimos aos nossos mentores, pedimos também aos espíritos orientadores, que nós possamos tirar o melhor aprendizado desta reflexão. E damos então por aberto a explanação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Capítulo 11 nos fala de que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o que é amar a nós mesmos? Muitos de nós acreditamos que amar a nós mesmos é sermos egoístas, é sermos arrogantes, é sermos vaidosos. E não é nada disso. Quando nós temos esses sentimentos, em realidade nós estamos escondendo atrás do escudo desses sentimentos, muitas vezes o nosso medo, a nossa rejeição, a nossa não aceitação. Então, quando desde pequenos que nós deveríamos ser incentivados a aprendermos a nos amar, nós somos incentivados a seguir orientações do nosso professor, seguir a orientação dos nossos pais, e aí nós crescemos e acreditamos que para que nós sejamos amados, nós precisamos seguir aquilo que o outro quer que nós façamos. E não é verdade. Então vocês podem estar pensando, então nós não devemos seguir as orientações dos nossos professores e também não devemos seguir as orientações dos nossos pais? Não, muito pelo contrário. O nosso professor está nos auxiliando na nossa construção do nosso conhecimento. E os nossos pais estão auxiliando na nossa construção de sermos bons cidadãos. O que está errado é acreditar que, para que nós possamos ser amados, nós precisamos fazer o que o outro quer. Mas então, o que é este amor a nós mesmos? O amor a nós mesmos é termos paciência conosco. Como assim? Quando nós cometemos algum erro tentando acertar, nós precisamos compreender que nós precisamos ter paciência e entendermos que nós podemos errar, porque o erro faz parte deste aprendizado. O que nós não devemos fazer é permanecer neste erro, continuar a fazer este mesmo erro, porque a paciência é um aprendizado. O aprendizado do quê? Do equilíbrio emocional e do equilíbrio racional. Porque quando nós adquirimos a paciência, independente daquilo que está ao nosso redor, algumas pessoas nós dizemos que estão trovejando dentro de si, não vão conseguir tirar essa paciência de nós. Porque esta paciência, ela é um aprendizado. O amor também é tolerância. Tolerância para entender que os nossos irmãos que pensam diferente de nós, eles não são nossos inimigos. E que nós precisamos aceitar o pensamento diferente. Porque eles têm todo o direito de pensar diferente de nós. Mas então tu está dizendo que nós devemos ouvir e seguir o que o outro está dizendo? Não, de forma alguma. Eu estou apenas pedindo para que nós sejamos tolerantes em aceitar um pensamento diferente do nosso, que aquele que pensa diferente de nós não é nosso inimigo.
apenas têm um ponto de vista diferente do nosso. O amor também não é ciumento. Por que nós achamos muitas vezes que o amor é ciumento, né? O amor precisa de uma pitada de ciúmes. E o que é este ciúmes? O ciúmes é acreditar que o outro é nossa posse. E se por algum motivo, menor que ele seja, nós tivermos a menor desconfiança, né, em relação ao outro, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar dominar o outro, nós vamos procurar controlar o outro. E isso não é amor. Porque o amor, muito antes, pelo contrário, o amor liberta, o amor confia. Então, o ciúmes, o ciumento que ele controla e que ele quer ter o poder sobre a outra criatura, ele não está amando. E nós devemos procurar ficar cada vez mais distante deste ciúmes. E o que mais? O amor também é perdão. Por que perdão? Porque nós precisamos aprender a nos perdoar. A entender que quando nós cometemos algum erro, foi porque nós desconhecemos aquele erro. Porque ninguém faz alguma coisa querendo errar. Todos nós fazemos alguma coisa querendo acertar. Então, nós devemos primeiro aprender a nos perdoar, porque senão nós não vamos conseguir perdoar o nosso irmão. E o que mais que nós podemos falar sobre o amor? O amor é respeito. Por que o amor é respeito? Porque nós precisamos respeitar o limite do outro. Porque nós precisamos entender que o nosso limite termina quando começa o limite do outro. Isso às vezes é tão difícil de nós entendermos. Por quê? Porque nós acreditamos muitas vezes que o outro é a continuidade de nós, né? Nós acreditamos que o outro tem que ser exatamente aquilo que nós acreditamos que ele deva ser. Como se nós tivéssemos a vestir o outro com aquela roupa que nós queremos que ele seja. E aí, quando nós descobrimos que o outro não é aquilo que nós vestimos, aí nós nos decepcionamos. E por que nós nos decepcionamos? Porque nós procuramos enganar a nós mesmos, acreditando que o outro é uma fantasia que eu criei. Né? E isso é muito importante, olhar o outro como ele é e aceitar o outro da mesma forma que ele é. E ainda, amar é fazer o bem. Fazer o bem a todos aqueles que nos rodeiam, começando por aqueles que estão próximos a nós, que é a nossa família, e depois olhar para a grande família universal. E fazer o bem é fazer o bem que o outro necessita. Não fazer o bem que eu quero, né? Porque nós acreditamos que nós vamos fazer o bem no momento em que eu estou disponível. Fazer o bem que eu quero fazer. Por isso que Jesus nos traz a parábola do bom samaritano. O que acontece nesta parábola? A parábola nos conta que um homem vinha pelo caminho e neste caminho ele encontrou alguns ladrões. Os ladrões, além de roubarem aquilo que ele possuía, deram uma surra nessa pessoa. E ele ficou então jogado no meio da estrada, muito mal. O que acontece? Passa por este homem que está caído na beira da estrada, duas pessoas. Um era um levita. Levita era da tribo de Levi, que tinha como compromisso cuidar do templo. O outro que passa por este homem que está caído é um sacerdote. E também apenas olha para este homem e segue os seus afazeres. Tanto o levita como o sacerdote, eles não têm
tempo de fazer o bem. Por quê que eles não têm o tempo de fazer o bem? Porque provavelmente eles tivessem ido em direção ao templo. E eles não poderiam, então, fazer o bem naquele momento, porque não era o bem que aquelas duas pessoas gostariam de fazer. E quem faz o bem que aquele homem que está no chão machucado precisa? É um samaritano, né? Aquele que não era judeu, aquele que vivia na Samaria, que tinha um templo de adoração diferente dos judeus daquela época, e por isso ele era mal visto. E o Cristo nos mostra que nós precisamos fazer o bem de acordo com a necessidade do outro, e não de acordo com a nossa vontade de fazer o bem. Então, amar ao próximo é fazer todo o bem que nós podemos fazer para aquela criatura naquele momento de necessidade, naquele momento em que ele está precisando de nós. Mas como nós podemos fazer e ter este entendimento? Primeiro, vamos voltar, então, a amar a nós mesmos. Existe uma fórmula que nós podemos usar para aprendermos a amar a nós mesmos? Existe alguma mágica? Existe algum milagre que possa ser feito? Com certeza não. Por quê? Porque milagres não existem. O que existe então? Existe a nossa vontade. Existe a nossa força de vontade. E essa nossa força de vontade, ela vai ser dosada de acordo com o nosso querer. Nós temos o nosso cérebro, que é a nossa razão. Nós temos o nosso coração, que nós podemos dizer que é o nosso sentimento. E nós temos as nossas mãos, que nós podemos, então, obrar. De que forma, então, nós vamos obrar para que nós possamos nos amar? Primeiro, precisamos compreender que quando nós nascemos, nós recebemos uma casa. Qual é essa casa que nós recebemos no momento em que nós nascemos? Nós recebemos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a nossa morada. O nosso corpo físico é a nossa casa nesta encarnação. Então, precisamos primeiro respeitar o nosso corpo físico. De que forma nós respeitamos o nosso corpo físico? Evitando os excessos. Como assim evitando os excessos, né? Nós sabemos que nós fomos criados simples e sem conhecimento. Então, nós temos o nosso aprendizado através dos nossos instintos, os nossos instintos de sobrevivência, os nossos instintos de reprodução. Nós vamos evoluindo e passamos, então, a ter sensações. O que são essas sensações? Essas sensações são as sensações de prazer, né? E o prazer da alimentação nos deixa o quê? Felizes. Só que nós não podemos abusar desta sensação de felicidade, porque tudo aquilo que é abuso não faz bem. Não faz bem para o nosso corpo e não faz bem para a nossa alma. Então, precisamos primeiro cuidar do nosso corpo físico, para que esse corpo físico possa nos auxiliar a aprender a tudo aquilo que nós necessitamos no momento em que estamos aqui reencarnados. E esse nosso corpo físico, ele é perfeito para este aprendizado. Este corpo físico é tudo que nós precisamos neste momento. E nós precisamos amar este corpo físico, independente do jeito que ele seja, porque ele é exatamente aquilo que nós precisamos. E o que mais que nós precisamos fazer para que nós possamos aprender a nos amar? Nós precisamos aprender a nos amar, entendendo que cada um de nós precisa e merece ser feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes.
Nós não estamos aqui para boicotarmos a nossa felicidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos deuses em construção. Por isso nós merecemos essa felicidade, e essa felicidade é uma conquista. É uma conquista material? Não, é uma conquista espiritual. Procurar olhar aquilo que nós somos, mas olhar realmente aquilo que somos. Olhar as nossas dificuldades e compreender que está em nós procurar este melhoramento. Quem nós somos? Nós não podemos ter vergonha de quem nós somos. Nós precisamos olhar a nós e enxergarmos aquilo que nós somos. Se eu sou vaidoso, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar de mim a vaidade. Se eu sou uma pessoa prepotente, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir a minha prepotência. Se eu sou egoísta, eu preciso olhar que eu sou egoísta. E o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a ser caridoso. Não colocar as minhas dificuldades debaixo do pano. Muito pelo contrário, olhar e saber que elas existem para começar a fazer este trabalho. Porque enquanto eu estiver no momento de negação, dizendo que eu não sou assim, eu não vou começar o meu melhoramento. E se eu não me melhorar, e se eu não me amar, como que eu posso amar o outro? Como eu posso querer fazer o bem para o outro? Como eu vou enxergar o outro como aquele que eu devo fazer o bem que eu gostaria de fazer para mim mesmo, se eu não consigo fazer o bem para mim? Eu não consigo me enxergar aquilo que eu sou. Então, primeiramente, preciso entender que essa mudança e esse amor começa por mim. Depois que eu já compreendi, depois que eu já entendi o que é este amor por mim mesmo, eu vou começar a amar o meu próximo, a querer fazer o bem a este meu próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está dentro da minha família, dentro do meu lar. Olhar para aquela pessoa que está ali convivendo comigo e entendendo que as dificuldades que ela tem pode ser diferente da minha, mas que eu preciso aceitá-la do jeito que ela é e auxiliar para que ela possa reduzir também essas dificuldades. Como? Sendo tolerante, sendo paciencioso e aprendendo a perdoar. Não exigindo do outro aquilo que ele não pode me dar, porque cada um de nós dá aquilo que tem. Então eu não posso exigir mais do que ele pode me dar. Eu fico feliz com o amor que ele consegue me proporcionar. E não vou cobrar além daquilo que ele consegue, assim como eu. Eu também não consigo fazer uma doação maior do que aquilo que eu tenho. Eu estava zapeando esses dias no meu Instagram e eu passei por uma foto de dois senhores, né? Eram dois homens já de idade e eles andavam pela rua de mãos dadas, né? E aí eu fui olhar para ver o que era aquilo, né? Por que daquela fotografia? E descobri, né, lendo aquilo que estava na foto, e dizia que aqueles dois homens, eles eram amigos desde a infância, que eles eram amigos desde muito e muito tempo. E um daqueles amigos tinha diabetes. E a diabetes estava causando neste amigo a cegueira. E ele não estava, então, conseguindo voltar para casa sozinho. O que o amigo fez? O amigo pegou o outro pela mão e estava então direcionando, auxiliando para que o outro pudesse voltar para casa em segurança. O que é isto? Isso é amor, né? Amor de amigo. Um amor tão bonito
que foi construído ao longo da vida. E quem conta essa história é a neta de um deles, que fala que ela é muito feliz por ter convivido com um avô que demonstrava este carinho não só para aqueles dentro de casa, mas também demonstrava amor pelo seu amigo, aquele amigo que estava ficando cego e que tinha dificuldades de retornar para casa. Que bonito isso, né? Porque nós sabemos que as pessoas com mais idade, principalmente do sexo masculino, tinham muita dificuldade de demonstrar o amor ao outro, porque acreditavam que se demonstrassem este amor, eles estariam demonstrando a sua fragilidade. E quando a gente demonstra a nossa fragilidade, nós ficamos expostos e à mercê dos outros. Por isso que muitas vezes nós não vemos nas pessoas mais idosas aquele amor, aquele abraço e o beijo no seu filho. Como era difícil antigamente as pessoas com mais idade demonstrarem o seu amor, demonstrarem o seu afeto. Porque para alguns demonstrar amor é demonstrar fraqueza. Quando na realidade, quando nós demonstramos o amor, nós nos tornamos muito mais fortes. Porque o amor nos enche dessa plenitude que é a completude. Nós nos tornamos completos. Nós conseguimos nos preencher de uma felicidade tão grande que só o amor é capaz de nos dar. Por isso, quando nós estamos auxiliando alguém, por isso, quando nós estamos colocando o amor em ação, os mais felizes, com certeza, são aqueles que conseguem auxiliar, porque estão se sentindo útil. E o amor é isso também, fazer o bem e sentir-se este prazer em ser útil. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e que nós temos certeza que vai conseguir atingir ao nosso irmão. E amar ao próximo é uma coisa tão importante que Jesus nos diz que esta é a maior lei, a lei de todas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E João no capítulo 4, versículo de 20 a 21, ele nos diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso. Porque como podemos amar a Deus que nós não vemos e não conseguimos amar, ele coloca a palavra um pouco mais forte, odiar ao meu irmão que eu vejo. Lembrando que a palavra odiar significa amar menos. Então, é muito mais fácil nós amarmos a Deus através da contemplação do que amar aquele nosso irmão que está ali ao nosso lado, que pensa diferente de mim, que discorda muitas vezes de mim, e é por isso então que é tão difícil amar aquele que está próximo. Quando nós compreendermos que amar é muito melhor do que odiar, nós vamos começar a fazer o bem. Porque o bem traz o bem, o amor constrói o amor, e o amor nos torna mais felizes. Que bom poder fazer essa reflexão. Que bom nós podermos discutir o amor. Que bom nós entendermos que amar a nós mesmos não é sermos egoístas. Amar a nós mesmos é olharmos quem somos e procurarmos o nosso melhoramento, fazendo bem para nós mesmos. Depois, então, olharmos aqueles que nos rodeiam, a nossa família que está próximos a nós,
para que mais adiante, então, nós consigamos olhar essa grande família universal e compreendermos que nós fazendo bem para uma pessoa que seja, nós já estamos fazendo muita coisa, porque é o início da nossa caminhada. A essa caminhada nós não conseguimos dar a passos largos, nós conseguimos apenas dar passos curtos, mas que nós possamos dar esses passos curtos, mas não voltando atrás, seguindo sempre à frente, porque amar é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa possibilidade. Convido a todos, então, que possam fazer a leitura do Evangelho, que possam, então, buscar o seu entendimento sobre a lei maior, que é a lei do amor, e que nós possamos olhar o nosso próximo com maior tolerância, com maior benevolência, com maior carinho, né? Que isso é tão importante. E da mesma forma como nós começamos a nossa reflexão com uma prece, também convido para que nós possamos encerrar a nossa reflexão com uma prece. Que cada um de nós possa então elevar o nosso pensamento ao Pai e a Jesus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo a oportunidade de novamente estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, que nós possamos levar a todos aqueles que se aproximarem de nós este amor, essa tranquilidade, essa paciência, essa tolerância e esse perdão. E pedimos então licença para darmos por encerrado a reflexão desta noite. Que assim seja.